Difícil, repete comigo, difícil, mas necessário. Azeite é uma benção, irmão. Eu joguei água aqui, quase que a caneca foi também na testa de alguém, ia ser um problema sério. Estava escorregando. Difícil, mas necessário. Nós estamos falando sobre questões da alma. E muitas das vezes a questão da alma, como nós vimos no culto da semana passada, do feriado, o diabo ele trabalha para construir fortalezas na nossa mente. E como é que eu me defendo disso? Eu me defendo das fortalezas do inimigo confiando em Deus. Diga, confiando em Deus. Confiando em Deus. Por isso nós vamos ver nessa noite que tem coisas, passos que nós precisamos dar, que são difíceis, mas que são muito necessários. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então essa palavra de Deus, de Provérbios capítulo 3, ela mostra como deve ser permeada a nossa mente, na frente, diante dos problemas, das circunstâncias, daquelas pedras, daquelas fortalezas que o inimigo tenta colocar e construir na nossa mente. Como essa, por exemplo, que nós acabamos de orar e de declarar vitória em o nome do Senhor Jesus. Mas a grande pergunta aqui, que não quer calar, é: em quem eu deposito a minha confiança? Repete comigo: em quem deposito a minha confiança? Sabe, nós confiamos em Deus ou confiamos em nós mesmos? Nós confiamos naquilo que Deus diz pela sua palavra, ou nós confiamos naquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos na nossa educação, cada um teve a sua, nos colégios, na sua família? Em quem eu tenho depositado a minha confiança? A sabedoria de Deus diz que nós precisamos confiar nele com todo o nosso coração. E podemos dizer isso, sem dúvida de errar, que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso, a opinião de Deus, a palavra de Deus e a direção de Deus, ela é muito importante, muito mais importante, inclusive, do que a nossa própria opinião. Então nós podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus ele responde uma pergunta a respeito de qual é o maior de todos os mandamentos da lei. E Jesus diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Mas não é só isso, ame-o também com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O que nós podemos perceber que amar é confiar. Repete comigo: amar é confiar. Confiar é amar, amar é confiar, e isso precisa partir de todo o nosso ser. Ele fala com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, nossos pensamentos, nossas emoções, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Nós precisamos amar ao Senhor, confiar nele e viver nos caminhos dele. Sabe, a contradição disso tudo é que para eu entregar completamente a minha confiança a Deus, é preciso que eu rejeite em algum momento a confiança que eu tenho em mim mesmo, na minha opinião e na minha vontade. Então, quebrar a vontade, assim como costumeiramente nós vemos isso na questão de crianças, e a criança quando vai crescendo e ela fica manhosa, fica pirracenta, e ela tem vontades, e ela grita, e ela faz pirraça, em algum momento os pais precisam quebrar a vontade da criança para estabelecer um padrão de educação na sua casa. Isso funciona também com os animais, né? Então assim também nós precisamos entender que Deus, como Pai, em algum momento Ele precisa quebrar a nossa vontade, para que nós possamos de fato, conforme a palavra, confiar no Senhor de todo o nosso coração. E quando Jesus fala disso, Ele está falando da sua própria experiência, porque o próprio Senhor Jesus, como diz lá em João capítulo 6, Ele diz no versículo 38, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então a própria vontade de Jesus precisou ser quebrada em detrimento da vontade de Deus. E eu declaro que a palavra de Deus e a sua vontade, a vontade dEle, vão vir sobre a sua vida, e você diga: eu serei
grandemente abençoado pelo poder da palavra. Sabe, não deixe que os seus ouvidos fiquem tapados, mas ouça, escute, receba essa palavra. E a questão de confiar em Deus é tão importante, porque nós estamos declarando a nossa fé em ninguém mais, ninguém menos do que o Criador e o sustentador de todas as coisas. No Salmo 24, versículo 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra. Vamos repetir juntos? Ao Senhor pertence a terra. E a sua plenitude. O mundo e... o que não pertence ao Senhor? Nada. Não há nada que não esteja debaixo do domínio do Senhor, de controle do Senhor. Então Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas, e por isso nós precisamos colocar o nosso coração confiando nele. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie, sabe? Não use como suporte o seu próprio entendimento. O seu entendimento às vezes é falho, é motivado por questões, por situações, por circunstâncias, chateações, brigas, iras, remorsos, alegria extrema, e você faz coisas que não deveria fazer e pensa coisas que não deveria pensar, e nessas horas são as piores horas que nós podemos tomar qualquer tipo de decisão. Portanto, confie no Senhor, permita que o Senhor renove a sua mente, o seu coração, para que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Quantos querem o melhor de Deus na sua vida? Eu quero o melhor de Deus na minha vida, mas eu quero o melhor de Deus na sua vida também, e a maneira de alcançarmos isso, sem dúvida nenhuma, é confiando no Senhor. Por quê? Porque quando eu confio nele, repete comigo assim: ele endireita as minhas veredas. Provérbios 3, versículo 6 diz então assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Precisamos reconhecer Deus nos nossos caminhos, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, e sobretudo quando as coisas estiverem boas. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. É Ele que o conduziu, é Ele quem o levou, é Ele quem te abençoou. Então, em todos os seus caminhos, quando você reconhece o Senhor, Ele, diga a Ele vai endireitar as suas veredas. Caminho fala de decisão, caminho fala de escolhas que você toma, caminho fala de posições que você toma, e jornada, veredas, fala da jornada que você tem um caminhar, você tem uma jornada, Deus vai levá-lo até um determinado lugar, a sua vida não acabou, muito pelo contrário, ela está só começando. Deus tem muitas coisas para fazer através de você e em você. Então, quando eu reconheço o Senhor em cada detalhe da minha vida, foi Ele que me trouxe até aqui, foi Ele que me abençoou para chegar aqui, foi Ele que me trouxe, foi Ele que me fez isso, que me deu aquilo, que fez aquilo outro. Eu reconheço, Ele mesmo, Ele vai endireitar a minha jornada, porque via de regra eu posso me desviar do caminho, e quando eu me desvio do caminho por alguma situação ou por alguma razão, é o Senhor que vai endireitar essa sua vereda, essa sua jornada. Sabe, às vezes a gente gosta de coisas imediatas, mas Deus prefere o caminhar. Nós gostamos de resultados fast food, mas Deus gosta de pratos elaborados. Nós gostamos de um resultado agora, mas Deus quer um resultado a longo prazo, para que ele possa ser duradouro, confiável, estabelecido e próspero na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. É Ele quem endireita, portanto, as suas veredas, sabe? E Deus é bom. Ele vai fazer isso, Ele quer fazer isso, creia nessa palavra. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz no versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, diga, todas as coisas. Diga de novo. Aquele que não poupou seu filho, aquilo que mais precioso ele tinha, ele entregou. Será que ele não vai abençoar a sua vida com tudo aquilo que você precisa e com tudo aquilo que Ele deseja para a sua casa? Sabe, confiar no Senhor é o segredo para essas coisas acontecerem. Confiar no Senhor, saber que Deus faz coisas acontecerem, move montanhas, faz coisas extraordinárias, e quando nós confiamos que Ele pode fazer, é exatamente o que Ele faz. Ele fará exatamente o que Ele prometeu que deveria fazer. Mas, para confiar dessa forma, é preciso desconfiar. Que jogo de palavras mais complicado. Para construir alguma coisa é preciso primeiro desconstruir o que está ali naquele terreno. Na mente, para nós confiarmos em Deus, às vezes nós precisamos desconstruir ou desconfiar, quebrar a nossa confiança anterior para poder confiar totalmente no Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer saber diz amém? Amém. Você é crente, diz amém? Amém. Vai tomar ceia daqui a pouco, diz amém? Amém.
Pois é, lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: meu irmão ou minha irmã, eu quero lhe dizer que eu morri, já fui crucificado com Cristo. Já fui crucificado com Cristo, minha alma, minha carne morreu, meus pecados morreram, eu fui perdoado, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo, vamos repetir juntos? Cristo vive em mim. Novamente. E agora, como é que funciona? A vida que agora vivo no corpo. Tem alguém aqui que está no corpo? Diz amém? Pois é, tem um monte de gente que não disse nada. Será que não está no corpo? Se você está perto de alguém que não disse nada, dá um beliscão para ver se grita. Porque se tiver no corpo, vai gemer, vai sentir dor. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Diga fé. Fé é confiar. Repete. Fé é confiar no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então perceba, a nossa vida, ela deve estar baseada na fé que nós temos no Filho de Deus. É Ele que nos liberta, é Ele que nos purifica, é Ele que nos cura, é Ele que nos restaura, é Ele que faz todas essas obras na nossa vida. E qual é a nossa parte? Qual é a minha parte? Diga, confiar. Diga de novo, confiar. Confia no Senhor de todo o seu e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em alguns caminhos. Sabe, esse talvez seja o grande problema. Nós reconhecemos o Senhor em alguns caminhos, mas Deus quer que você reconheça Ele em todos os caminhos. Sobretudo quando o caminho for errado. Essa é a parte que você corre para Deus, porque é Ele que vai endireitar a sua vereda. Eu creio nisso e digo amém sobre a sua vida, em nome de dizer que esse texto, ele completa com duas coisas que todos nós queremos. Diga, saúde e prosperidade. Então, Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tem gente que, na sua opinião, é a pessoa mais sábia que existe, que sabe de tudo, que conhece tudo, que tem resposta para todas as coisas. O brasileiro é muito assim. O indivíduo pergunta para ele uma coisa que ele não faz ideia do que seja, mas ele precisa dar uma resposta. Não seja sábio aos seus próprios olhos, é o que a palavra diz. Tema ao Senhor. Diga, temer. A gente perdeu às vezes um pouco do sentido dessa palavra temor. Temer a Deus é honrar a Deus. Temer a Deus é reverenciar a Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus. Isso é temer. E às vezes quando nós falamos de família, de pais e de filhos, a criança, ela precisa obedecer muitas das vezes os seus pais, sem necessariamente compreender o porquê daquela ordem, porque ela não tem maturidade. Mas temer ao pai, honrar ao pai e obedecer ao pai, diz respeito a esse temor, a essa reverência. Por quê? Porque é o melhor para a vida da criança. E eu quero dizer para você, temer ao Senhor é o melhor para a sua vida, honrar ao Senhor é o melhor para a sua vida. Então não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor. E quando você teme a Deus, quando você honra a Ele, você evita o mal. Você olha o caminho mal e diz, não, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu não vou andar por essa jornada, eu vou mudar o caminho, eu vou andar por aquele outro caminho, o caminho de luz. Esse é o meu lugar, essa é a minha decisão e essa é a minha escolha. Sabe o que acontece quando fazemos isso? Chegamos a esse nível de confiança. O versículo 8 diz assim, e isso lhe dará saúde ao corpo. Quantos querem saúde para o corpo? O que traz saúde para o corpo é o poder da palavra, é não ser sábio aos seus próprios olhos, é temer, é confiar em Deus e na palavra de Deus. Hoje é dia de ceia, nós vamos participar do pão. O pão é o corpo partido do Senhor Jesus. Pelas suas feridas, pelo seu corpo partido, nós somos sarados, nós somos curados. A cura de Deus vem a partir desse milagre extraordinário. E isso é algo que já aconteceu. O que você precisa é acreditar nisso. Tira as cadeias, tira as fortalezas, tira os factoides da sua mente e coloque a palavra de Deus lá dentro. Nunca pense, será? Pois é, será que vai funcionar? Funciona com fulano, não funciona comigo, funciona com você também. Deus amou o? Você faz parte do mundo? Então Deus amou você. Diga, Deus me amou. Diga, eu sou amado do Pai. Aquele que não poupou o seu filho. Será que Ele não vai abençoar você depois de ter feito algo tão grandioso?
Irmão, não deixe que o mundo te engane. Não deixe que a palavra do mundo, que é coisa natural, né, a reflexão, o raciocínio do mundo engane você. Nós somos crentes, nós vivemos pela fé, nós somos desafiados por Deus o tempo todo e todo o tempo a viver pela fé, porque Ele tem o melhor para nós, diz amém. Então isso lhe dará saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Não ouça o que o mundo diz, não permita que a sua mente seja impregnada sobre as coisas que o mundo diz, tão somente creia no Senhor. Vou lhe dar um exemplo para encerrar esse assunto e nós avançarmos. Marcos capítulo 5, versículo 35 diz assim, é uma história que você conhece, eu estou falando de Jairo e de Jesus, a filha de Jairo com 12 anos, estava sofrendo, enferma, e Jairo vai procurar Jesus para pedir ajuda, pedir que Jesus cure ela, e Jesus quando está vindo, junto com Jairo, a mulher do fluxo de sangue, bom, você conhece a história, mas olha só, Marcos capítulo 5, 35 e 36 diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram para ele assim, o que disseram para ele? Vamos lá, vamos voltar para o Mobral, o que disseram para ele? Eu pensei que ninguém soubesse o que era Mobral, né? Mas tem visto que tem bastante gente antiga aqui. Quem não sabe, pesquisa. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Sabe, aquela pessoa que deu a notícia, às vezes a gente pensa assim, puxa, mas que pessoa maligna veio dar uma notícia ruim. Mas era uma notícia racional. Era o que tinha acontecido, a menina tinha morrido. Ele não precisava mais ficar chamando Jesus. Por quê? Porque Jesus não poderia curá-la. Ela estava morta. Então aquilo ali se transformaria, obviamente, numa fortaleza tremenda, terrível na mente daquele pai. Ele tocou morte, a morte tocou nele, pelo ouvido. Ele sabia que a filha estava doente e agora a morte toca no seu ouvido. Mas Jesus purifica ele pela, diga, palavra. Palavra de quem? Palavra do próprio Jesus. Jesus quer purificar a sua vida pela palavra. Ele quer trazer cura, sabe? Às vezes você recebe a oração, e recebe a oração, e recebe a oração, e no final na sua mente está dizendo assim, você não merece, você não é bom o suficiente, você está doente porque você fez isso e fez aquilo outro no passado, você está doente porque isso, por aquilo outro, e essas coisas ficam bombardeando a sua mente, mas eu quero dizer que nada disso é palavra de Deus. Olha só o que Jesus responde para aquele pai. Versículo 36 diz assim, não fazendo caso do que eles... Jesus deu os ombros para aquilo que aqueles caras estavam dizendo e disse para Jairo assim, vamos dizer juntos? Não tem... Deixa eu ver, só as mulheres falando isso. Só os homens... Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e vocês gastaram a força toda ontem? Vamos às mulheres novamente? Não tenha medo, tão somente creia. Eu quero trazer essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é a situação. Pode ser uma situação de enfermidade, de morte, de desengano por parte do médico. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não tenha medo, simplesmente creia. Creia, 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 creia. Deus é contigo. Aquele que não poupou o seu único filho, será que não entregaria juntamente com ele para nós e por nós todas as coisas? Deus se importa com você, Deus se preocupa com a sua história, Deus se preocupa com a sua família, tudo que Ele espera que você dê a Ele em troca. A moeda para se dar em troca é fé, diga fé. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento. A segunda coisa que todo mundo quer é prosperidade, diga prosperidade. E quem não quer, né? Mas essa não é a melhor pergunta que eu poderia fazer aqui, né? A pergunta que eu preciso fazer é quem confia em Deus para receber a provisão e a prosperidade. Por quê? Quem confia, obedece. Repete comigo. Quem confia, obedece. E quem confia, honra. Diga, quem confia, honra. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão... A parte boa vocês não falam? Diga, os meus celeiros ficarão plenamente cheios, e os meus barris
transbordarão de vinho. Olha que coisa extraordinária. A condicional é: honre ao Senhor com todos os seus recursos. Então essa é a forma de Deus endireitar a sua vida financeira. Às vezes você é um crente feliz, abençoado, tem um sorrisinho de crente, mas a sua vida financeira é um caos. Deus quer endireitar a sua vida financeira. Então entenda que Deus endireita a sua vida financeira através da confiança que você tem nele e da quantidade de honra que você entrega para ele. Então honrar a Deus, quando você honra a Deus, ele vai endireitando o seu caminho, vai endireitando a sua jornada. Honrar a Deus com todos os seus recursos, diga todos os meus recursos. Engraçado que quando nós falamos a esse respeito, isso não mexe com quem tem muitos recursos, mas mexe com quem tem poucos recursos, porque o pouco que tem, ele acha que é tão importante para ele que ele não pode disponibilizar para Deus de forma nenhuma. E por isso ele deixa de honrar a Deus no seu estágio, nas pequenas coisas. Mas Deus diz que aquele que me honra no pequeno, no pouco, sobre o muito, eu o colocarei. Você crê nisso? Essa confiança que muda a vida. Mas muda a vida como? Vou lhe dizer como muda. Deuteronômio capítulo 30, versículo 9, fala de Deus como provedor da bênção. Então diz assim, aliás, eu não quero nem ler, eu quero que vocês leiam juntos. Vamos lá? Para aí, vamos de novo. Quem é que te faz prosperar? O Senhor, meu Deus. Diga, Ele me faz prosperar. Ele vai fazer com que eu acerte os números da loteria. Nem você acredita nisso, né? É porque Ele mesmo está dizendo ali, sou eu que te faço prosperar. Em quê? Em toda a obra das suas mãos. Olha para as suas mãos aí. Deus faz você prosperar através do trabalho das suas mãos. Salmo 127 diz, feliz serás, e tudo te irá bem. Provérbios diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Deus faz prosperar o trabalho das suas mãos. Ele te deu um talento. Ele te deu um dom extraordinário. Eu não estou falando aqui de dom do Espírito, mas Ele lhe deu um talento para você multiplicar, para você crescer e para você prosperar. Quando você descobre esse talento, você se alegra nele. Você passa a ser o melhor profissional da área que Deus lhe concedeu esse talento. E Deus vai lhe fazer prosperar dentro daquilo que Ele colocou na sua vida, da habilidade manual que Ele deu para você. Eu estou falando aqui das mãos, mas é claro, hoje a gente entende perfeitamente que essa habilidade ela mora no seu cérebro, sabe? Condição, sabedoria, condição técnica, recursos, conhecimento, e essas coisas vão lhe fazer prosperar. Deus quer dar prosperidade para você, e eu vou lhe dizer algo extraordinário, Ele já te deu a ferramenta, diga ferramenta. O que você precisa é conhecer a ferramenta, e normalmente a ferramenta que Deus te deu é algo que está no seu coração. Eu quero falar um pouquinho só, porque eu não tenho tempo. Muitas pessoas procuram as suas atividades baseadas naquilo que dá mais dinheiro. Não faça isso. Procure a sua atividade naquilo que te dá prazer. Não existe, se você é jovem, não existe nada pior do que você ter que trabalhar 35 anos, e olha que cada vez isso aumenta mais, né? 30, 35, eu tenho que ter mais de 70 anos, mais de 75. Imagina trabalhar a vida inteira em alguma coisa que você não gosta de fazer. Então Deus quer abençoar aquilo que Ele já lhe deu na sua mão, que vai fazer você feliz. Por quê? Porque você prospera na sua felicidade, você prospera naquilo que te alegra, você prospera naquilo que Deus te deu para fazer. E quando você prospera, você honra a Deus com todos os seus recursos. Todos eles. Se você tem pouco hoje, Deus honra no pouco, Ele também não vai poder colocá-lo no muito. Sabe, às vezes essa prova é uma prova para saber até onde Deus pode abençoar a sua vida. E tem mais do que isso. Vamos continuar a ler o texto, só para não deixar ninguém com água na boca. Então o Senhor, seu Deus, te fará prosperar em toda a obra das suas mãos. E continua dizendo aqui, diga comigo, no fruto
Deus se alegrará em ti para fazer o bem para você, como Ele se alegrou nos teus antepassados. Bendito o fruto do vosso ventre, bendito o fruto dos seus animais. Você vai dizer que o meu pet é abençoado, amém, irmão? Mas ele está falando aqui da pecuária daquela época, da multiplicação da pecuária. Os seus animais vão ser fortes, vão multiplicar. O fruto da tua terra, aquilo que você planta, você vai colher. E todas essas coisas Deus trabalha para lhe abençoar. Diz amém. É o fruto do seu trabalho, fica feliz, seja próspero, honre ao Senhor. E quando Deus diz aqui, honra o Senhor com todos os seus recursos, não significa dizer que Ele vai pedir para você tudo aquilo que você tem, para você entregar de oferta, não é nada disso. É para você compreender que aquele momento, aquela situação em que você chegou, foi Deus que lhe favoreceu. E aí você diz, dá glória a Deus. Eu honro ao Senhor, porque o Senhor me deu isso, me deu aquilo outro, essa longa lista, sabe, os seus lagares estão cheios, sua conta bancária está abarrotada, os seus investimentos prosperam, aquilo que você encosta a mão abençoa, porque você honrou o Senhor, porque você dá glória a Deus, porque você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E mesmo quando você passar pela dificuldade, sabe, como Isaac passou pelo vale da dificuldade lá no deserto, e a cabeça dele diz assim, a alma dele dizia, eu vou voltar para o Egito. E Deus disse assim, não, planta aqui nessa terra. E ele plantou no deserto, e naquele mesmo ano ele colheu 100 para cada unidade de semente, porque é Deus quem te faz prosperar. Que coisa extraordinária. A fé é maravilhoso, mas você precisa sair daqui crendo nisso. Sabe, quando você olhar para a dificuldade que talvez seja a sua realidade, creia que honrando ao Senhor, Ele vai abrir portas e vai lhe abençoar naquilo que você ama. Agora, jovem, não vai escolher a primeira porta que lhe abrir. Às vezes a casa do pai é uma casa difícil, porque não tem os recursos. Aí o primeiro sonho do jovem é ser como esse que passou aí. Eu vou comprar uma moto. Vou trabalhar de motoboy, mototáxi, moto entrega, moto Uber, moto qualquer coisa. E fica a vida inteira naquilo. A vida inteira naquilo, ganhando aquela merreca. Não se profissionaliza, não se especializa, não cresce, não tem nenhuma profissão. É só um piloto de moto, até um dia que pode cometer um erro qualquer. E a gente sabe o que acontece. Deus tem o melhor para você. Se qualifique. Sabe, aquilo que você gosta, aquilo que você sonha, corre atrás disso. Deus lhe dá ferramentas. Eu estou dizendo isso para vocês aqui, que nem falei de manhã, está ficando gravado, e nós já tivemos dezenas de jovens aqui na igreja, muitos, a maioria não está mais conosco, mas todos eles pegaram as ferramentas, trabalharam nas ferramentas deles, e hoje eles estão morando por aí para fora, alguns fora do país, porque souberam honrar a Deus, aprenderam isso, e Deus os abençoou e os fez crescer. Deus não prefere Ele a nenhum de nós. Deus ama você e Ele quer fazer você prosperar. Diz amém? Agora não pega o primeiro emprego, não vai vender hambúrguer, a não ser que o seu dom seja um grande vendedor de hambúrguer. E se for, abre uma hamburgueria. Meu Deus! Abre uma hamburgueria, mas não abre domingo não, só depois do culto. Porque senão você não honra Ele com todos os seus recursos. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, assim, eu trabalho em área de saúde, todos vocês sabem disso. E em área de saúde a gente ganha dinheiro, às vezes a gente ganha mais dinheiro trabalhando fim de semana e trabalhando feriado. Dá mais grana. Nunca dei um plantão no domingo, nunca dei um plantão no sábado. E só trabalhei os feriados quando o meu plantão caía, que era sexta-feira no feriado. Mas você vai ganhar dinheiro. Eu prefiro honrar ao Senhor. Sabe, isso é uma escolha que nós fazemos. Não fiquei mais pobre por causa disso. Como não teria ficado mais rico se tivesse trabalhado. É Deus que me faz prosperar. E quando eu honro a Ele, às vezes o indivíduo fica com medo. Vou contar a história para vocês de um amigo nosso. O Jefinho conhece ele bem. Luiz. E um dia ele foi trabalhar de motorista para um irmão da igreja lá, do seu antigo endereço, que tinha machucado a perna e estava engessado, não podia dirigir. Ele era motorista, foi dirigir a van. Aí começou a dirigir a van, vindo, acho que de Santa Isabel, daquele lado lá, indo para Niterói ou indo para o Rio. E o Luiz vinha naquela calma. Lembra quando a gente ia para o encontro daquele ônibus velho? E ele ia 30 por hora. Tranquilo, né?
devagar. E o camarada do lado dele agitado, corre, tem um ponto ali na frente, alguém vai chegar primeiro, outra van vai passar na frente, eu vou perder o cliente, ele devagar, calma, Deus vai abençoar e vai dar o cliente, tal. E passou um ponto, entrou meia dúzia, passou outro ponto, entrou mais não sei quanto, e passou e a van dele encheu, e os outros passavam correndo, todo mundo vazio, e ele com a van cheia, sabe, honra o Senhor. Essa é a ideia, nós precisamos aprender isso. Às vezes até a gente pode se desviar do caminho, né, como nosso amigo, mas um dia ele soube que honrar o Senhor é que traz prosperidade para a vida. Honre ao Senhor com os primeiros frutos. O que é primeiros frutos? As primícias. Primícias não fala só de dinheiro. Primícias fala de primeiro lugar, diga primeiro lugar. É, o primeiro lugar. O primeiro lugar pertence ao Senhor. No povo de Israel era assim. O primeiro animal, a primeira colheita, o primeiro filho, todas essas coisas eram consagradas ao Senhor. Todo primogênito pertence ao Senhor. Todo primeiro da nossa vida precisa pertencer a Ele. Isso é honrar a Deus. A oferta de primícia é uma forma apenas de materializar a nossa honra. É uma oferta de honra. É uma oferta de honra que você entrega para o Senhor. Quem recebe sou eu. Não, eu recebo o seu envelope. Eu entrego a oração. Mas quem recebe a oferta é Deus. E quem abençoa você é Deus. É honra. Honre ao Senhor com os primeiros frutos. Honre ao Senhor com o seu primeiro lugar. Honre ao Senhor com a sua primeira força. Honre ao Senhor com a sua inteligência, com a sua capacidade. Honre ao Senhor com o seu tempo. Coloque Deus antes de qualquer coisa. Diga, o Senhor em primeiro lugar. É isso que Deus quer. Ele quer que você confie nele, entregue para Ele o lugar, o primeiro lugar. O primeiro lugar dos seus recursos, da sua renda, do seu tempo, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua força. Eu vou servir a Deus, vou me converter só quando eu for velhinho. Porque eu já estou perto de morrer mesmo, garanto minha entrada no céu. Não. Deus quer a sua juventude, Deus quer a sua força. Deus quer que você trabalhe com Ele, e Ele trabalhará com você, trabalhará no ministério, mas também trabalhará na sua vida. É Ele que faz você prosperar. E por isso que eu digo, nós somos uma igreja que não tem pobres e nem doentes. O que nós precisamos é aprender o princípio. Aprender o princípio. Repete. O princípio bíblico precisa ser aprendido. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento. Honre ao Senhor, confia nele, Ele endireitará as suas veredas, Ele vai consertar o seu caminho. É assim que funciona. Hoje de manhã eu fui escovar os dentes, contei isso lá de manhã, e eu parei para olhar a pia do banheiro da minha casa, e lá tinha o enxaguante bucal, Colgate, e lá tinha a pasta de dente, Colgate, e lá tinha a escova de dente, Colgate, e lá tinha o fio dental, Colgate. E todo mundo conhece a história de Colgate, como ele começou fazendo sabão como empregado e se transformou o maior de todos os empresários da área. Outro dia eu falei assim, quem é que não usa Colgate? Aí o engraçadinho disse assim, eu uso Sorriso. Está fora do padrão. Porque Colgate começou fazendo voto a Deus, entregando lá o dízimo, que não é nada mais, nada menos que obrigação de todos nós. Dízimo não é primícia. Dízimo é simplesmente a parte que você devolve a Deus porque Ele te deu. Ele é seu sócio, Ele é dono de tudo. Ou você acha que quando você morrer, você vai deixar a riqueza toda que você deixou para quem? Vou deixar para o meu filho. Tudo isso vai queimar um dia, irmão. Tudo pertence ao Senhor, nós já lemos aqui. E Colgate começou com 10, com 20, com 30, no final da história dele, procura no YouTube. Ele vivia com 10% e entregava 90%. Isso é honrar o Senhor com todos os recursos. E você nunca ouviu falar numa pasta de dente mais, ou num produto dentário mais importante, mais conhecido como Colgate. Está me entendendo? Irmão, é assim. Existem muitas outras histórias de honra a Deus, de reconhecer Deus. E Deus fazia a pessoa prosperar. Isso se embute com dom de generosidade, com crescimento. É Deus que te sara, é Deus que te prospera, é Deus que te abençoa. E quando você entra numa vibe difícil, num caminho ruim, você vai, será que Deus me esqueceu de mim? Não, Ele simplesmente está endireitando a sua jornada, a sua vereda. Completando Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. É o Senhor que corrige a sua
vereda. Davi chama isso, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque é o Senhor que conduz, é o Senhor que mostra o caminho. E às vezes ele precisa empurrar a ovelha de volta para o caminho. E como ele faz isso? Ele faz isso com circunstâncias. Ele usa situações do dia a dia para mostrar que você está na rota errada, que você está confiando na pessoa errada, ou para mostrar que você precisa desenvolver o seu dom, o seu talento. Tem muita coisa para se falar a esse respeito, não dá para falar hoje. Mas o que eu quero que você entenda perfeitamente é que quando você confia no Senhor, você honra Ele. E honrar é temer, honrar é obedecer, honrar é respeitar, honrar é reverenciar. Existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que são os desonrosos velados, que dizem desonra na frente mesmo, fala diretamente. Mas existem aqueles que são os desonrosos camuflados, que fala por trás, que esconde, que guarda isso no coração, às vezes fala dentro do seu quarto, e às vezes nem isso, mas Deus sonda o coração e conhece os caminhos, Ele prova os pensamentos, e Ele consegue detectar a semente da desonra, e a semente da desonra traz alguns problemas. O primeiro deles é a desonra perde direito à presença, e outra delas, a desonra perde o valor da adoração, da verdadeira adoração. O desonroso, ele perde o direito à presença e ele perde o direito da verdadeira adoração. Sabe como é que eu posso honrar? Honrando pessoas, honrando o seu patrão, honrando o seu pastor, honrando o seu apóstolo, honrando a sua esposa, honrando o seu marido, honrando o seu pai, honrando os seus filhos, honrando as autoridades que Deus colocou sobre você, honrando o governo, honrando o governador, honrando o prefeito. Você não precisa concordar com ele, mas ore por ele. Honrando o presidente da república, honre as autoridades. Deus reconhece honra, porque Deus é um Deus de honra. E as autoridades constituídas sobre nós também merecem a honra devida, sabe? E se nós temos uma autoridade que às vezes nós não gostamos muito, é porque pessoas que não entendem disso colocaram lá, mas colocaram. E agora eles estão lá, e nós precisamos orar por essas pessoas. Quem está me entendendo diz amém.